Graças e paz, meus irmãos. Podem tomar os seus assentos em nome de Jesus? Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis, no capítulo de número 28. Nós faremos a leitura do verso 19 até o verso de número 22. Nós estamos dando sequência naquilo que nós nos propusemos a fazer nesse ano de passar a história da redenção no livro de Gênesis, em algumas histórias selecionadas desse livro. E hoje nós vamos falar em específico do momento em que Deus tem o seu primeiro encontro com Jacó e o que isso representou na sua vida. Gênesis, capítulo de número 28, nós vamos fazer a leitura do verso de número 19 até o verso de número 22. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura Sagrada diz assim: e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém, meus irmãos? Meus queridos, nós estamos diante de um texto bíblico muito interessante, que ele vai tratar em específico do momento em que Deus tem o seu primeiro encontro com Jacó. Enquanto eu preparava essa mensagem, aconteceu algo muito interessante no mundo nessa semana que certamente marcou cada um de nós, que foi a passagem da rainha Elizabeth. E ela deixa para nós um legado muito interessante. Ela foi a rainha mais longeva da história da Inglaterra, 70 anos de reinado. Além disso, essa mulher ela foi conhecida pela sua diplomacia, pelo seu caráter forte, mas muito pouco se fala de algo muito relevante da sua vida, que foi a sua fé pessoal em Jesus Cristo. Dentro do contexto da nação inglesa, a rainha é a chefe da igreja anglicana, a religião oficial do país, e por toda a sua vida, a rainha Elizabeth seguiu os preceitos do anglicanismo e procurou regularmente demonstrar para a sua nação a importância da religião, a importância da fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. E a história nos conta algumas coisas interessantes sobre ela. A primeira, ela sempre se consultou com grandes líderes da igreja cristã em momentos de tensão da sua vida. Por exemplo, é sabido que ela pediu que Billy Graham, talvez o maior evangelista do século passado, fosse pessoalmente ao palácio de Buckingham, onde ela morava, para poder aconselhá-la a respeito do perdão, uma vez que ela se sentia ferida e prejudicada pela sua família. Quando seu esposo faleceu, algumas pessoas dizem que ela passou por horas no local onde eles se reuniam para adorar a Deus, orando e buscando em Deus conforto pela passagem do seu esposo. Nós vemos na sua vida um ponto importante. Embora ela fosse rainha, ela reconhecia que havia um rei que estava acima dela. E, como todos nós que servimos esse rei, a vida dela foi marcada por muitas dores, muitas frustrações, embora ela pessoalmente fosse proprietária de uma fortuna estimada em 2 bilhões de reais. Mas ela entendeu que o verdadeiro tesouro não era esse aqui, mas aquele que está guardado no céu para todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Por que eu quero introduzir a mensagem falando sobre isso com vocês? Porque não importa se você é rainha, não importa se você é um plebeu, não importa a condição que você viva, a grande verdade é que quando Deus escolhe uma pessoa, essa pessoa precisa vivenciar a transformação que a graça de Deus dá àqueles que o Senhor pessoalmente escolheu para pertencerem a Ele. E esse é um ponto importante quando a gente analisa a vida de Jacó, porque até esse momento da história, Jacó sabe que Deus existe, mas ele não tem uma experiência com Deus. Jacó sabe quem Deus é, mas ele ainda não vivenciou essa realidade na sua própria vida. Como nós analisamos na última mensagem da série, Jacó e Esaú eram pecadores da mesma forma, mas a Jacó, Deus mostrou a sua misericórdia, a Esaú, Deus mostrou a sua justiça. Mas isso não significa que os pecados de Jacó passassem desapercebidos para Deus. Pelo contrário, Deus desejava
pessoalmente transformar aquele moço enganador em um vaso para a sua honra. E quando isso acontece, a gente pode esperar que Deus vai entrar na história para modelar o coração, porque cada um de nós, embora sejamos pecadores como somos, nós precisamos ser moldados como vasos para a honra, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero começar a história, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis 28, mantenha aberto. O meu tablet, meus irmãos, semana passada ele traiu o pastor Daniel. E hoje ele me traiu. Então, o meu sermão aqui está bugado, eu não consigo passar para ele para cima e para baixo. Mas, graças a Deus, a Bíblia está aberta aqui diante de nós. Então, eu vou esquecer o que está anotado aqui e eu vou seguindo o texto e a gente vai para a glória do nome de Jesus. Faz alguns anos que eu não faço isso, mas eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar para a gente conseguir tocar isso a bom termo para a glória do nome de Jesus. Amém? Primeiro ponto, meus irmãos, que é de vital importância nessa história, é que agora chega um momento em que Jacó vai colher todas as consequências daquilo que ele foi plantando na obstinação do seu coração. Os irmãos se lembram que nos capítulos anteriores, ele roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Foi o primeiro pecado dele, ele não devia fazer isso. Isso viria para ele naturalmente, mas ele se precipita, tenta fazer com as mãos aquilo que Deus pretendia fazer por graça. A segunda coisa que acontece, que é muito interessante, é que ele usurpa a bênção do seu irmão, se vestindo como seu irmão mais velho e fazendo com isso com que Isaac o abençoe em lugar do seu irmão. E o cenário que isso causou, irmãos, foi fatídico, foi triste, foi assustador. Voltou, obrigado, Jesus, eu já estava preocupado. Foi assustador, foi tenso, foi sofrido. Por quê? Agora ele tem que ir embora, agora ele tem que fugir. Gênesis, capítulo de número 28, conta que ele vai precisar se deslocar agora para um local chamado Padã Arã. Qual a finalidade dessa fuga? A primeira, a sua família queria protegê-lo do ódio do seu irmão. O segundo, ele precisava encontrar uma esposa para si. Essa promessa que Deus fez, essa aliança graciosa que está se desenvolvendo ao longo dessa descendência, dessa linhagem, baseia-se no nascimento de filhos, e Jacó, como seu pai Isaac, como Abraão, precisam gerar filhos para que essa promessa se cumpra. E Isaac tem uma preocupação: você não pode tomar esposa daqui dessa terra, porque vai ser laço para você. Você precisa ir até Padã Arã e encontrar na família de Labão uma esposa para você. E ele parte nessa jornada. A primeira bênção que ele recebeu de seu pai Isaac foi uma bênção que dizia respeito à herança que ele haveria de possuir. Só que agora, antes de despedir o seu filho, a Bíblia fala que Isaac abençoa Jacó mais uma vez. Essa segunda bênção é uma bênção que liga Jacó com a promessa de salvação. Nessa bênção, Jacó ouve seu pai invocando o Deus Todo-Poderoso, que lembra a gente de Gênesis 17, quando Deus se revela assim para Abrão. Em Gênesis 28, do verso 1 ao 4, leia comigo, por gentileza, esse texto bíblico. A Escritura Sagrada diz assim: Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Assim, despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Você percebe, meus irmãos, que ao fazer essa oração para o seu filho, invocar o Deus Todo-Poderoso, Isaac tinha em mente que Jacó estava em perigo. Pela primeira vez ele ia ficar longe do seu pai, pela primeira vez ele ia ficar longe de sua mãe, pela primeira vez ele ia ficar suscetível de uma forma mais livre ao ódio do seu irmão. E essa invocação, ao invocar Deus como Todo-Poderoso, Isaac está lembrando Jacó: esse Deus que eu servi por toda a minha vida, ele é poderoso para proteger você, para te guardar na sua jornada, para te guardar na sua peregrinação. Embora, meus irmãos, todos nós aqui
estejamos enfrentando uma série de situações adversas. Você vê que hoje a gente está aqui com muitos irmãos em casa, doentes, enfermos, por conta dessa onda de gripe que deu, mas cada um de nós, apesar de tudo isso, é pessoalmente cuidado por Deus. O Deus Todo-Poderoso está conosco. Você pode agradecer a Deus por isso? Ele pessoalmente cuida de nós. E agora Jacó, ele vai estar num momento muito ímpar de sua vida. Você se recorda que na mensagem anterior, eu disse que ele era um homem pacato, de casa. Mas agora ele vai se tornar um peregrino, ele está fora de casa, ele vai encarar um momento de solidão, uma coisa que ele ainda não havia experimentado. E a solidão é parte da escola de Deus para cada um dos seus escolhidos. Embora em Hebreus 10:25 a gente tenha sido chamado por Deus para uma vida em comunidade, a gente deve congregar, deve comungar, deve estar unido aos irmãos, nós temos a consciência que muitas batalhas nessa jornada nós travamos a sós com Deus. A solidão é uma forma que Deus nos dá de nós nos concentrarmos com um pouco mais de atenção no seu plano e a nossa participação no plano que Deus tem. Você pode, nesse momento, estar vivendo uma época de solidão, de abandono, parece que ninguém te vê, parece que ninguém se lembra de você, parece que não chega uma mensagem no WhatsApp perguntando como é que você está, mas tudo isso é parte do plano de Deus, para que você perceba que nesse processo em que aparentemente você está abandonado, deixado de lado, Deus permanece pessoalmente e amorosamente cuidando de você. Então a solidão faz parte. Deus nos ajuda a ressignificar a solitude. Você vê que Jesus, embora seja um grande proclamador da palavra e arrastava multidões, em muitas horas ele se recolhia sozinho para buscar a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, verso 35, você vai perceber um momento, por exemplo, narrado no Evangelho, em que Jesus fez isso. Ele sai da multidão, e ele vai se recolher sozinho para buscar o Senhor. Ele tinha necessidade de viver esses momentos. Ele nos ensinou que existe uma forma de solitude que glorifica a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 35. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. A forma como nós vivemos os nossos períodos de solidão, os nossos períodos de abandono, diz muito a respeito da motivação do nosso coração. Nós sabemos que nos momentos em que ninguém nos vê, que ninguém se lembra da gente, nós podemos flexibilizar valores, nós podemos flexibilizar a nossa ética, a nossa moralidade cristã, mas nessas horas nós precisamos fazer valer o princípio reformado que temos de fazer todas as coisas para a glória de Deus. Então, se você estiver num momento de solidão, a família não se lembra de você, os amigos estão longe, use esse momento para orar, use esse momento para estudar, use esse momento para crescer na sua comunhão com Deus. É nessa hora em que parece que está tudo perdido, em que nós não temos nem muitos frutos para mostrar por conta das dores que nós estamos passando, que a gente está criando raízes mais profundas no reino de Deus. Você pode se sentir como Jacó estava agora sozinho, mas eu quero dizer que Deus está com você. Deus está cuidando pessoalmente de você. E quando a gente não tem muito que mostrar, Deus está nos oportunizando, nos enraizarmos mais em Cristo Jesus. Use a sua solidão para a glória de Deus. Amém? Só que está acontecendo uma coisa em paralelo aqui no texto. Jacó ouviu as instruções do seu pai, obedeceu, seguiu viagem. E uma das coisas que ficou muito claro na instrução que ele recebeu do seu pai é que ele não poderia se casar com mulheres cananitas. Ele tinha que buscar na casa de Labão uma esposa. Eu expliquei porque essa orientação foi dada para Jacó e também para Isaac. Na mensagem que eu preguei, em específico sobre Isaac, a descendência cananita era amaldiçoada. Então, aqueles que seriam os patriarcas precisavam se casar com mulheres da linhagem semita. E foi exatamente isso que Jacó vai fazer agora. Só que Esaú ouviu a conversa. E ele ficou muito assombrado com aquilo. Então quer dizer que meu pai não gosta de casamento com cananita? E por que Esaú teve esse sentimento, essa sensação? Porque ele próprio havia se casado com duas delas. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 26, do verso 34 até o verso 35. Então, enquanto ele ouviu aquela conversa, ele decidiu obedecer ao seu pai, sem ter recebido a ordem, mas do jeito dele.
Já que meu pai não quer que meu irmão se case com uma mulher cananita, e eu sou casado com duas, eu vou buscar uma esposa agora que não seja dessa linhagem. Gênesis 26, do verso 34 até o verso 35, a gente vê o fato de que Esaú já era casado com duas mulheres desaprovadas pelo seu pai. Olha o que está escrito no texto. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas, Judite, filha de Beere, e Basemate, filha de Elon. Essas duas mulheres causaram um grande desgosto a Isaac e Rebeca. Esaú ouviu essa ordem que foi dada para Jacó. Jacó obedeceu ao seu pai e Esaú falou, bem, eu magoei meu pai quando eu vendi minha primogenitura. Eu magoei meu pai quando eu perdi a bênção e eu me irritei. Eu vou obedecer a ele agora. E eu vou arrumar um casamento com uma mulher que não seja cananita. Em Gênesis 28, do verso 6 ao 9, ele vai buscar uma filha de Ismael para casar. Esaú não se lembrava que, assim como as mulheres cananitas, toda a linhagem de Ismael era também separada da aliança. E ele fez religião do seu jeito, mais uma vez, e ele desagradou sua família e seu Deus, mais uma vez. Gênesis 28, do verso 6 ao 9. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus? Esaú soube que seu pai, Isaque, havia abençoado Jacó e o enviado a Padã-Arã para encontrar uma esposa e que, ao abençoá-lo, tinha advertido a seu irmão, não se case com uma mulher cananita. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e ido a Padã-Arã. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a família do seu tio Ismael. E além das duas mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome da sua nova mulher era Malate, irmã de Nebaiote e filha de Ismael, filho de Abraão. Você vê que Esaú insiste naquilo que marcou a sua vida, sempre obstinado contra a vontade de Deus, sempre querendo fazer as coisas do seu jeito. Esaú não precisava de uma nova mulher, ele precisava de um novo coração. Algo que ele sinceramente nunca quis. Esse ponto da história é muito importante, porque o tempo todo, irmãos, nós corremos o risco de fazer religião do nosso jeito. A gente vive uma época social chamada pós-modernidade, onde não existe a verdade absoluta e todas as pessoas querem viver suas próprias verdades. E isso afeta a forma como a igreja se posiciona diante de Deus. Porque se você observar a era anterior à modernidade, com todos os avanços que o iluminismo fez para tentar destruir os princípios sobrenaturais da nossa religião, os crentes ainda se preocupavam sinceramente com o que a Bíblia dizia, com a vontade de Deus. Hoje, cada um quer fazer religião do seu jeito. Você quer ver como a self-religion é verdade? Presta atenção se você já não ouviu isso aqui, ó. Ó, não importa que ele está pregando heresia. O que importa é que ele está ganhando alma para Jesus. Quem já ouviu isso? Olha, cada um serve a Deus do seu próprio jeito. Quem já ouviu isso já? Ó, Deus está interessado na sinceridade de cada um. Ó, está na Bíblia, mas eu não concordo. Quem já ouviu crente fazendo isso? Se qualquer uma dessas frases faz parte do seu contexto e cosmovisão, você está fazendo self-religion. Você está sendo Esaú. Você quer fazer do seu jeito. Mas nós que somos da fé, nós nos submetemos ao jeito de Deus. E aonde está revelado o jeito de Deus? Na revelação escrita que ele nos deixou. Então, importa assim que ele prega heresias. Heresias colocam pessoas na igreja, mas não colocam pessoas no céu. Importa sim que cada um sirva a Deus do jeito que Deus revelou, porque não existe outro caminho de salvação a não ser Cristo, e não existe outra verdade revelada que não seja a Bíblia. Se não estamos em Cristo e na Bíblia, a gente pode ter um bom papel religioso, mas não vamos passar pelos portões celestiais. Deus não está interessado na sua sinceridade. Você pode, com a sua sinceridade, estar sinceramente errado e ir sinceramente para o inferno. Deus está mais preocupado que eu reconheça que estou errado e me submeta ao governo de Cristo. O verbo que se fez carne está entre nós. Está na Bíblia, eu não concordo. Se eu não concordo com a Bíblia, eu não concordo com Deus. Se eu não concordo com Deus, eu não posso querer morar com Ele no céu.
Muitos, como Esaú, têm permanecido em desobediência. Vão colher os frutos dessa má decisão. Porque de Deus ninguém zomba. Gálatas capítulo 6, verso 7. Abra sua Bíblia. Todos acharam? Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, para não sermos contados com aqueles que oferecem culto estranho a Deus. A pergunta que sempre devemos fazer é a seguinte: à luz da Escritura, esse procedimento que eu tenho, esse valor que eu defendo, essa ideologia que eu sigo, esses posicionamentos que eu assumo, podem ser sustentados biblicamente, à luz do cristianismo histórico? Essas manifestações, essas coisas que eu faço no culto, elas representam a vontade de Deus para mim? Ah, pastor, mas eu aprendi assim. Não importa o jeito que você aprendeu, não vai ser contado isso, eu quero saber. Isso está na Bíblia. Não, pastor, mas eu penso desse jeito, eu respeito a sua forma de pensar, mas responda sinceramente, está na Bíblia. Não, mas lá de onde eu vim era desse jeito, não importa do jeito que você aprendeu lá, eu quero saber hoje. Isso que você está fazendo pode ser sustentado biblicamente? Se não, arranca da sua vida. Deus não aceita fogo estranho na presença dele. Amém? Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 10, verso 1 e 2. Todos nós precisamos servir a Deus do jeito que ele se revelou. Tudo que é feito do lado de fora da revelação escrita nos coloca num ambiente de perigo, de esterilidade, de não crescimento. Levítico capítulo 10, verso 1 e 2, a Escritura diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então, quando a gente insiste em coisas que não foram divinamente ordenadas, nós estamos oferecendo fogo estranho para Deus. E isso vai trazer problemas espirituais para nós. Amém, meus irmãos? Então, fique com o que está revelado para a glória de Deus. A partir do versículo 10 do texto, Jacó começa efetivamente a sua jornada. Ele já está a caminho de Padã Arã. E nesse momento acontece a coisa mais engraçada, que Jacó vai ter o seu primeiro encontro com Deus. Isso é surpreendente, até pela forma como aconteceu. Gênesis capítulo 28, versículo 11 e 12, abra a sua Bíblia por gentileza. A Escritura Sagrada nos fala como que esse encontro se deu. E é lindo a forma como que acontece. A Bíblia diz assim: e chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É interessante, meus irmãos, que Jacó, ele está caminhando, e o único objetivo dele é encontrar uma esposa. Irmãos, ele não está preocupado com Deus aqui, eu nem sei se ele se lembra se Deus existe. O histórico dele não é positivo. Até esse momento da história bíblica, você não vê esse moço fazendo uma oração. Você não vê esse moço constando a Deus nenhuma vez. Você não vê esse moço adorando a Deus em nenhum momento. Ele simplesmente está viajando, ele se cansa e ele dorme. Mas quando ele dorme, ele sonha. E ele sonha com uma escada que ela vem do céu e anjos descem e sobem por ela. Certamente, meus irmãos, aqui não é escada residencial que você tem na sua casa para pegar as coisas no armário, viu? Então, você lê de escada, você pensa em duas. Aquela escada de pedreiro, que você vai levando ela com a mão para você subir, ou as escadas residenciais que você usa para entrar na sua casa, não. Provavelmente, o que Jacó está vendo aqui é uma torre piramidal, como a Torre de Babel, uma coisa que naquele tempo chamava-se de zigurate. Ele está tendo uma visão dessa forma, e a Bíblia nos dá uma pista para pensar que isso é assim, porque no sonho ele fala que essa escada, ela chega até os céus. Abre em Gênesis capítulo 11, verso 4, por favor. Você vai perceber que na descrição que é feita na Escritura da Torre de Babel, essa mesma palavra é feita. Então, provavelmente, o que Jacó viu foi uma réplica, algo parecido com a Torre de Babel, mas com origens diferentes. Gênesis capítulo 11 e
e o versículo de número 4. Todos os irmãos acharam? A Escritura diz assim: depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu, e assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Você vê que em Gênesis 11, homens pecadores estão construindo algo para poder chegar a Deus. No sonho de Jacó, Jacó está vendo a realidade do plano de salvação. É o próprio Deus que prepara a escada para descer até nós e nos trazer salvação. Então, os homens tentaram fazer de seu jeito, mas Jacó viu o jeito que Deus faz. Quem prepara a escada que religa o céu e a terra é Deus e nunca o homem. Você pode glorificar Deus por isso? É o próprio Deus que apareceu para Jacó. O que Jacó fez para merecer essa visita? Nada. Tinha alguma coisa no currículo dele louvável para que Deus o visitasse? Não. Mas Deus apareceu. A graça de Deus é assim. Jacó estava indo buscar uma esposa, mas Deus foi buscar Jacó. A graça de Deus, ela é inesperada, ela é incondicional e ela costuma aparecer na vida daqueles que não a buscam. Afinal de contas, Romanos capítulo 3, verso 10 e 11 nos lembra que não há ninguém que busque a Deus, ninguém que o entenda. Mas essa graça foi até ele. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Muitas vezes nós pensamos nas nossas divagações que somos nós que buscamos a Deus, a gente que vai atrás dele. A Bíblia mostra exatamente o contrário. O pecado deixou o homem numa situação de transtorno e de irreconciliável diante do seu Senhor. Mas Deus provisiona o caminho de salvação. Romanos capítulo 3, verso 10 e 12. A Escritura diz assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. O próprio Deus foi buscar Jacó. Deus tinha um plano com Jacó, apesar das debilidades deles. Todos nós aqui, irmãos, somos vasos frágeis, rodeados de debilidades. Mas Deus foi buscar pessoalmente cada um de nós. Deus nos buscou. Você pode agradecer a Ele por isso? Nós não nos vangloriamos de termos sido encontrados, mas nós louvamos a Deus porque essa graça nos alcançou, nos atingiu. Deus se revelou pela primeira vez a Jacó aqui. Se apresentou, fez promessas para ele, lembrou a ele da promessa que havia sido feita a seu avô Abraão, a seu pai Isaque. E Deus se compromete a proteger Jacó na sua jornada. Essas promessas estão em Gênesis 28, do verso 13 ao 15. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ler o que a Escritura nos diz. O texto bíblico diz assim: no topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de seu avô Abraão, eu sou o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que eu vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que eu lhe prometi. Enquanto eu li esse texto, eu me recordei do momento de Jacó. Ele já estava longe de casa e ainda faltava jornada para chegar em Padã Arã. E eu fiquei pensando o que esse menino estava pensando nessa hora quando ele foi dormir. Como é que vai ser a minha vida agora? Deixei meu pai para trás. Como é que vai ser a minha vida agora sem Rebeca aqui para cuidar de mim? E se Esaú chegar para me matar? E se meu irmão me alcançar enquanto eu estou peregrinando? Que garantia que eu tenho que eu vou chegar até a casa de Labão? Quantas dores, quantos pensamentos estavam no coração dele. Mas a resposta de Deus é firme e é singular. Eu vou estar com você, Jacó. Eu te protegerei aonde quer que você vá.
O fato é que Deus tem compromisso com o povo dele. Deus tem compromisso com o povo da aliança. Embora essa promessa tenha sido feita a Jacó em específico, e é mais exegese pegar promessas feitas para outros personagens e trazerem para a gente, a Bíblia nos garante, com diversos outros textos bíblicos, onde Deus demonstra que pessoalmente vai cuidar de cada um de nós que Ele escolheu. Sua mente hoje certamente está cheia de dúvidas, pensamentos, preocupações. Como é que vai ser agora? Como é que vai ser daqui para frente? Não se preocupa com isso. Quem te escolheu, quem te chamou, prometeu cuidar pessoalmente de você. O futuro pode parecer incerto, mas nada é incerto no mundo que é governado por Deus. Tudo acontece do jeito que Ele determinou que acontecerá. Tudo vai acontecer debaixo do seu plano e governo soberano, e você faz parte disso. Então você não vai ficar nessa terra nem um dia mais, nem um dia menos do que Deus determinou. E na sua peregrinação, a presença dele vai estar com você. A Bíblia fala que em Hebreus capítulo 13, verso 5, é um dos textos que eu mais gosto da Escritura. Sejam os vossos costumes sem avareza. Estejam satisfeitos com aquilo que vocês têm, porque Deus disse: não o deixarei e jamais te abandonarei. Isso é para você. Né? A Jacó, Deus prometeu proteção. A você, eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Pastor, mas as minhas perspectivas não são boas. Eu acho que eu vou ser mandado embora. Mas Ele não vai te deixar. Pastor, mas eu estou mega ansioso porque eu não sei se eu vou ter recurso para fazer aquilo que eu estava imaginando fazer. Mas Ele não vai te abandonar. A nossa vida não é medida pelo que nós temos ou pelo que nós conquistamos, mas pelo fato de que pela salvação nós estamos unidos com o nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Passam os céus e a terra, as palavras dele não passam. E se essas palavras estão no seu coração, você não vai passar também. Você está garantido naquilo que Deus há de fazer por todas as eras futuras. Você pode glorificar a Deus por isso? Então essa é uma experiência tremenda. Jacó agora está com seu coração pulsante. E ele reage de uma forma inesperada e muito engraçada. Olha só o que está escrito em Gênesis 28, do verso 16 ao 17. Então Jacó acordou. E ele disse: certamente o Senhor está nesse lugar. E eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível esse lugar! Não é outro, senão a casa de Deus, a porta para os céus. Jacó está atônito diante da majestade de Deus. Irmãos, algumas pessoas conhecem Deus de ouvir falar. Outras pessoas tiveram experiência salvífica com Deus. É radicalmente diferente. Quando Deus toca num homem, esse homem nunca mais é o mesmo. Então, você pode hoje estar me ouvindo aqui, você conhece Deus de ouvir falar. Jacó até então sabia quem Deus era. Ele era da família da promessa. Mas agora ele teve uma visão de Deus. Uma visão da majestade de Deus. E isso mudou radicalmente. Muitos cristãos vivem suas vidas, irmãos, como agnósticos. Eles até acreditam em Deus, mas eles não acham que Deus intervém. E por conta disso, eles vivem vidas vazias, sem perspectiva, sem alegria, sem esperança. Então eles não oram para saber a vontade de Deus. Eles não comungam para obter sabedoria no convívio com os irmãos, não. Eles simplesmente sabem: Deus existe, mas eu nem vou orar porque Deus não vai fazer. Eu nem vou buscar porque Deus não vai orientar. Vivem como agnósticos. Vivem como pessoas que não percebem que Deus intervém na nossa história. E por conta disso, a vida deles é infrutífera. Não se esforçam para conhecer a Deus. Não compartilham o conhecimento de Deus. Não se empenham em levar outras pessoas para conhecer a Deus, porque sinceramente para eles isso não importa. Tanto faz conhecer a Deus como não. São Jacó. Igualzinho Jacó, Deus estava aqui, eu não sabia. Quantas pessoas são assim, meus irmãos? Vivem como se Deus não existisse. Tratam os temas bíblicos com desdém. Não santificam suas vidas. Não tentam crescer na comunhão. Não se esforçam sinceramente para melhorar. Pastor, eu sou assim mesmo. Ninguém vai me mudar.
Deus ainda está sentado no trono e Ele faz o que Ele quiser. E se Ele quiser te mudar, Ele vai te pegar e vai te espremer, porque Deus é Deus e operando Ele, ninguém impede. Certamente o Senhor estava aqui e eu não sabia. Jacó foi tomado de temor quando a visão de Deus o confrontou. Tudo que ele entendia da vida foi esfacelado, imediatamente uma nova realidade se formou diante dos olhos dele. Ele entendeu de fato que Deus existia. Quando nós somos iluminados pelo Espírito para a salvação, a nossa cosmovisão muda. Perceba no texto algo extraordinário. Jacó dormiu descrente, acordou crente. Ele dormiu sem saber quem era Deus, mas quando ele acordou, ele disse, certamente Deus estava aqui, eu não sabia. Aleluia! Agora Jacó tem que ressignificar a sua vida. Ele não pode ser o enganador que ele era mais, agora ele tem que ser leal. Ele não pode ser o homem cruel que ele era, ele tem que ser um homem agora bondoso e generoso. Por quê? Ele entendeu que Deus estava na vida dele. Deus estava, ele habitava no mundo de Deus. Se Deus está nesse lugar, meus irmãos, no mundo onde eu vivo, a minha vida tem que representar isso. A minha história tem que representar isso. As minhas decisões têm que representar isso. Nós precisamos ter o cuidado para não separar a nossa vida em fragmentos. A vida profissional é uma, a vida familiar é outra, a vida estudantil é outra. Não, meus irmãos, nossa vida não tem partições. Cada aspecto da nossa vida representa uma única unidade que nós somos e toda ela tem que ser vivida para a glória de Deus. É fácil você ser crente aqui 1h30, mas as suas batalhas são travadas lá fora no seu trabalho, lá fora na sua escola, dentro da sua casa, e Deus está nesse lugar. A questão é saber, você sabe disso? Você reconhece que Deus está na sua vida? Na continuidade da história, Jacó demonstra uma mudança de caráter, irmãos, imediata. A graça de Deus, irmãos, ela é assim, ela é rápida, ela é instantânea, ela é eficaz. Quando Deus faz algo, meus irmãos, a gente percebe de imediato. Embora a santificação é uma obra que vai durar a nossa vida toda, quando Deus toca no homem, meus irmãos, esse homem é mudado de uma vez por todas. Nada mais na sua vida vai ser igual. E quando a gente entende isso, que Deus está nas nossas vidas, Deus está nesse lugar, Deus está na minha história, eu preciso entender que agora tudo que eu faço vai, de alguma forma, resplandecer e refletir na eternidade. E eu tenho que viver minha vida à altura da salvação que eu recebi. Porque um dia a gente vai prestar contas para Deus. E o que nós estamos fazendo da nossa vida? De que maneira nós temos conduzido nossos valores, nossas emoções, nossas escolhas, uma vez que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Hebreus capítulo 4, verso 13. Abra sua Bíblia, por gentileza. A Escritura Sagrada diz assim: nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E o que nós vamos apresentar ao nosso Senhor naquele dia? O Senhor quer encontrar o nosso coração uma vida transformada. Quantos querem viver isso? Glorifique o nome do Senhor Jesus aqui. Deus está nesse lugar e eu preciso saber disso. Eu preciso reconhecer isso. A reação de Jacó é cheia de gratidão. É uma reação inesperada. Como eu disse para vocês, Jacó dormiu descrente, mas ele acorda crente. A Bíblia fala que ele imediatamente reage à revelação que ele teve, adorando a Deus. Ele faz exatamente o que seus antepassados fizeram. Ele oferece a Deus a sua adoração publicamente. Abra sua Bíblia em Gênesis 28, do verso 18 a 19. Ele acorda e ele faz um ato de adoração. Ele reconhece que Deus está ali, ele quer honrar a Deus ali. Gênesis 28, do verso 18 ao 19. Quem achou, diga glória a Deus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo. Pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça,
colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Ele constrói aqui o seu primeiro altar memorial. Coisa linda. Jacó construiu vários, Isaac também. Ele constrói o primeiro. Ele oferece ali uma oferta de libação, quando o líquido é derramado, e ali ele consagra a sua vida a Deus. É como um momento, um rito de passagem. Até antes desse momento, eu fui um homem, a partir de agora eu vou ser um outro homem. Ele muda o nome do local, se chamava Luz, e ele dá o nome para esse local de Betel, que significa a casa de Deus. Toda a cosmovisão dele mudou. Então, até então, ele não reconhecia Deus, mas agora, naquele lugar que ele estava, ele fala, aqui é a casa de Deus. É uma mudança que mostra para nós o ideal que nós temos de redimir a criação, de ver a redenção da criação. Agora, ele reconhece de uma forma vívida que a presença de Deus está paulatinamente restaurando todas as coisas. Jacó, então, assume uma responsabilidade diante do chamado que recebeu. Você percebe que quando Deus faz promessas para Jacó, Deus não pede para ele nada, além de sua fé. É uma promessa incondicional. Eu vou fazer, Jacó. Ele não exige nada de Jacó, a não ser que Jacó confie nele. Só que Jacó faz algo que não esperamos que ele faça. Ele assume diante de Deus um compromisso. Deus, o Senhor me prometeu tudo isso sem pedir nada em troca. Mas eu assumo pessoalmente um compromisso com o Senhor. Se o Senhor tem me dado tanto, eu quero devolver ao Senhor de alguma forma, daquilo que eu recebi. Quantos aqui receberam muito de Deus? E o que você devolve a Deus do bem que você tem recebido? Olha o que Jacó prometeu para Deus. Veja se você poderia fazer essa promessa para Deus. Então Jacó fez o seguinte voto. Se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Ele reconhece que Deus o ama e o escolheu, e ele decide voluntariamente escolher Deus todos os dias de sua vida. Você é salvo pela graça. Você pode glorificar a Deus por isso? Mas como que você devolve isso para Deus? Você é grato? Você serve? Você se envolve com a proclamação do Evangelho? Você se preocupa em levar pessoas ao conhecimento de Deus? As suas coisas pertencem a Deus ou são suas mesmo? Como que você vive a sua vida em comunidade? Como que você conduz a realidade de que você vive no mundo de Deus e a vida de Deus e a vida que Deus te deu? Jacó nos ensina que é esperado de um salvo em Cristo que ele devolva para Deus do bem que ele recebeu. Não dá para você ficar indiferente a um amor que foi morto na cruz por você, que sangrou por você, que sofreu por você. Efésios capítulo 2, o verso 8 ao 10, abra sua Bíblia. Todos nós fomos salvos pela graça, mas espera-se que essa graça promova em nosso coração uma mudança de coração e também de atitude. Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios capítulo 2, o verso 8 ao 10. A Escritura diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Quem é salvo pela graça, produz boas obras para a glória de Deus. E o que você tem produzido? Ingratidão, idolatria, incredulidade, contenda, reclamação, murmuração? Ou você tem procurado viver a sua vida no sentimento de gratidão por aquilo que Deus fez por você? Então, quanto mais a gente se banha no amor de Deus, mais nós vamos querer produzir para Deus aquilo que traz glória para o seu nome. Amém? Não dá para ficar indiferente. Até mesmo a nossa eleição
Ela baseia-se no princípio de que nós somos escolhidos para sermos santos para Deus. Efésios capítulo 1, verso 4, que já foi lido no texto oficial. A Escritura diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sermos sem culpa diante dele. Sermos santos, a nossa disposição de crescermos à imagem de Cristo, vivermos sem culpa, uma vez que nós recebemos a justificação dos nossos pecados pela fé nele. A sua escolha soberana teve um propósito. Deus quer ver em você bons frutos para a glória de Deus. Amém? Nós não usamos a eleição para pecar, nós usamos a eleição para nos santificarmos para a glória de Deus, para crescermos nele. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 17, mostra que individualmente nós precisamos viver vidas abençoadas e abençoadoras, para que a imagem de Cristo seja percebida em nós. Abra sua Bíblia. Efésios 5, do versículo 15 ao 17, a Escritura diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Amém? Deus espera de nós uma resposta ao amor que nós recebemos. Se Deus me tocou, eu não posso ser mais a mesma pessoa. Amém, meus irmãos? A visão que Jacó teve da escada que tocava aos céus não ficou só em Gênesis 28. Quando Jesus evangelizou Natanael e efetivamente chamou Natanael para segui-lo, Jesus contou para Natanael essa passagem e se recordou de que Deus já havia anunciado que haveria uma escada que religaria os céus e a terra. João capítulo 1, do verso 49 ao 51, abra sua Bíblia, por gentileza. Nós vemos que o Senhor Jesus fala para Natanael a respeito da visão que Jacó teve. Ele não deu nome aos bois aqui, mas para um bom judeu, onde essa história já estava gravada na mente, ficou bem claro qual era o assunto e do que se tratava as palavras de Jesus. João capítulo 1, do verso 49 até o verso 51, a Escritura Sagrada diz assim: então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. E Jesus lhe perguntou: você crê nisso? Porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas muito maiores do que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é essa realidade para a qual a escada apontava. Ele é a ponte que religa os céus e a terra. Ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Quando o homem pecou e foi banido do Éden, ele perdeu acesso a Deus. Mas agora Jesus é a escada que religa e nos dá acesso novamente aos céus. Jacó sonhou com a religação, mas Cristo Jesus a consumou. Aleluia! Tendo o caminho bíblico para que o homem e Deus se reconciliem e se unam salvificamente. E a humanidade geme em busca do paraíso, irmãos. Quando a gente vê a forma como as pessoas buscam hoje um prazer irresponsável, buscam fugir dos seus problemas, se mergulham em vícios terríveis, em drogas, em bebidas e tantas coisas, de uma forma viciante, terrível. É o homem buscando a paz do paraíso, a alegria do paraíso. O tempo todo os homens querem voltar lá para cima. A gente quer um paraíso como o que Jacó viu, mas a gente vive vidas indignas como a que Esaú teve. Queremos as coisas de Deus, mas vivemos vidas indignas. Queremos de alguma forma sermos aceitos por Deus, mas abdicamos da forma que Deus revelou que aceita o homem, que é o Senhor Jesus. Mas existe uma forma da gente alcançar o paraíso novamente. É só a gente olhar para essa escada que é Cristo e colocarmos a nossa esperança nisso. Por que que isso não acontece nas nossas vidas? Porque não abandonamos os nossos pecados. Não abandonamos a nossa idolatria. Somos pessoas de dura serviço. Queremos servir a Deus do nosso jeito. Queremos forçar Deus a fazer coisas por nós. Não aceitamos
negamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a gente. Queremos ser cristãos no domingo de manhã e pagãos no restante da semana. Por isso vivemos vidas vazias, vidas sem alegria, sem frutificação. Valorizamos mais a TV do que Deus, valorizamos mais uma droga do que Deus. Não entendemos que Deus deve ser a nossa fonte suprema de satisfação. Irmão, a satisfação que você busca nas coisas que o mundo oferece pode ser conquistada em Cristo gratuitamente, sem você tirar um centavo do seu bolso. Deus é a fonte que satisfaz a tua alma. Mas queremos o pecado. Queremos as coisas que desagradam a Deus. Isaías 59, verso 1 e 2 diz assim: ouçam. O braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los, mas os seus pecados os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados ele se afastou e já não mais ouvirá vocês. Nós queremos as bênçãos de Abraão, mas não queremos ter a fé que ele teve. Queremos ter visões como Jacó teve, mas continuamos vivendo indignos como Esaú. Mas o Deus gracioso fez uma escada. E essa escada nos dá acesso a Deus novamente. Na visão da escada, os anjos desciam. E isso mostra o verbo que se faz carne. O Deus que se torna homem, vive uma vida perfeita, sobe na cruz para oferecer-se como um sacrifício substitutivo. Em Cristo, Deus desce ao mundo para julgar e condenar o pecado. É Deus que faz isso. Não enche a sua boca para falar que você encontrou Jesus. Jesus não estava perdido, você estava. Jesus te encontrou. Ele desceu. Te encontrou caído no lamaçal do pecado. Cheio de feridas, ninguém dava nada por você. A Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Paulo fala, olha, dentre vós não foram chamados muito importantes, de nome, de renome, não. Deus escolheu as coisas que não tinham valor para o mundo para confundir aquelas que pensam que são. A escolha de Deus é soberana e misteriosa. Ele pega aqueles que estão desprezados para mostrar que a graça dele, a sua glória, é soberana na salvação de cada um dos pecadores. Por isso nós não olhamos para o céu com orgulho, com vanglória. Nossa, eu sou um crente, eu sou melhor. Não. A gente ergue os olhos para o céu com muito temor e gratidão. Eu merecia o inferno, mas ele me deu graça salvadora. Essa visão coloca a gente na mesma altura dos demais. Quem foi tirado da lama não zomba de quem está na lama. E hoje nós vivemos um tempo em que a gente parece que transformou cristianismo em moralismo. A gente escuta tanta asneira. Estava conversando com alguns irmãos sobre o momento de polarização que nós vivemos. Terrível. Cristianismo não é conservadorismo, irmão. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas não é progressismo também. O problema do mundo não é desigualdade. O problema do mundo se chama pecado. Pessoas pobres vão entrar no céu, mas pecadores que não foram lavados no sangue não vão. O problema do mundo não é desigualdade, o problema do mundo é pecado. E da mesma forma, conservadores dizem que o problema do mundo é falta de virtude. Não é. Entre os ímpios há pessoas mais virtuosas que a gente. Mas se não forem lavadas no sangue, não vão entrar lá também. O cristianismo nos dá uma percepção real do que acontece no mundo. Os homens se afastaram de Deus, amaram mais as obras das trevas do que as obras da luz, e se não se arrependerem dos seus pecados, padecerão eternamente na condenação. Então, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido convertido a Cristo. Não é? Nós precisamos repensar o nosso cristianismo. Repensar com profundidade aquilo que nós cremos. A visão da escada personifica a obra de Cristo. O Filho de Deus desceu.
para que a gente possa subir. Na sua morte na cruz, Deus reconciliou a humanidade com Ele através de Cristo. Uma obra que foi estendida a todos aqueles que fazem parte da aliança com Deus, do plano eterno de Deus, seus eleitos, aqueles que Ele escolheu. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, abra a sua Bíblia. Estamos terminando. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Então Deus desce para reconciliar consigo o mundo, tanto judeus como gentios, não há mais distinção de nacionalidades. Daqueles que Deus comprou, eles estão espalhados em toda etnia, povo, raça, tribo e nação. Na sua ressurreição, Cristo perdoa os pecados e justifica o pecador que crê. Romanos capítulo 5, verso 21, portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Que esperança viva que nós temos! Que mensagem transformadora! Por isso a gente não se volta à sociedade com o nosso moralismo, não. Não, há pessoas aí fora que têm uma moral talvez mais alta que a nossa. A gente se volta para eles com a certeza de que o túmulo está vazio, de que Deus se fez carne na pessoa de Cristo, morreu, mas ressuscitou triunfantemente ao terceiro dia. E se eu quero me livrar da morte eterna, eu tenho que estar agarrado com aquele que venceu a morte, uma vez está vivo, voltou ao céu. E voltará um dia para buscar aqueles que Ele escolheu. A nossa mensagem é outra. A nossa proclamação é uma proclamação viva de esperança, porque o nosso Deus desceu a nós, morreu e ressuscitou. E Jesus voltou ao céu. E Ele nos recorda que o mundo não é o nosso lar. Em breve nós estaremos para sempre com Ele. Quantos têm essa esperança aqui ainda? Adorem o nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 4:17, depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e então estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a nossa esperança. Cristo desceu ao mundo para o homem subir ao céu. Por isso não importa se você é rainha ou se você é plebeu, arrependa-se dos seus pecados nessa manhã. O chamado arrependimento é feito às nações, todos devem se arrepender. Entenda que todos os caminhos levam a Deus para juízo. Mas existe um único caminho que nos leva a Deus para a salvação, Jesus Cristo de Nazaré. Cada pecador perdoado se torna Betel, a casa onde Deus mora. Louvado seja Deus. Coisa linda, né? Você pode ser Betel nessa manhã. Porque a Bíblia fala que quando nós cremos em Cristo e guardamos os seus mandamentos, Deus vem a nós e faz em nós morada. Você não é a casinha favorita, viu? Não, você não se torna a casinha favorita, mas você se torna um templo do Espírito, onde Deus habita para o louvor da sua glória. Por Cristo, a nossa vida é religada com o céu. João capítulo 14, verso 23 e 24. Abra sua Bíblia, por gentileza. A Escritura diz assim: Jesus respondeu: quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Então, meu irmão, não importa se você nasceu rainha ou plebeu, se você mora no palácio de Buckingham ou num casebre humilde, Deus quer fazer de você a habitação dele. Deus quer fazer Betel na sua vida. Abandone toda a ilusão do pecado, as coisas que esse mundo tenta se utilizar para tirar a nossa atenção. E volte os seus olhos nessa manhã para o seu Criador. O mundo não é o nosso lar. A gente começa sendo Betel aqui, mas estaremos um dia por Cristo na Betel eterna, na presença de Deus.
Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Fale com Deus nesse momento. Ore a Deus nesse momento. Converse com o seu Senhor nesse momento. Converse com o seu Senhor nesse momento. Peça para Deus para que você seja Betel. Para que você experimente a habitação de Deus na sua plenitude. Você sinta que o Senhor está aqui e você sabe disso. Louvado seja Deus. Permita que o Senhor molde o seu coração como um vaso para a honra, para a sua glória, para o seu louvor. Eu tenho certeza que Deus já está trabalhando em corações aqui. Abandona a ilusão do pecado. O pecado te engana. O pecado é um lixo. Ele é gostoso muitas vezes, mas ele vai nos matando aos poucos. Ele é um veneno que mata silenciosamente, mas Deus tem algo novo para você. Jacó sonhou com a religação, Cristo a realizou. E você deve nessa manhã colocar toda a sua confiança em Cristo Jesus. Aleluia. Pai, nós estamos na sua presença. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, pela obra que Cristo consumou na cruz do Calvário. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, porque Ele tornou possível a reconciliação do céu com a terra. Nele, meu Pai, converge todo o teu propósito, meu Pai, para que nós, pecadores indignos, estejamos novamente unidos com o Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor misericordiosamente, meu Pai, nos abrace, nos perdoe, nos ajude, meu Pai, a sermos Betel, a sermos, meu Pai, morada do Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, para que a Tua presença perfume a nossa vida, para exalarmos o bom aroma de Cristo por onde andarmos, meu Pai. Nós oramos também por aqueles que nesse momento não têm essa convicção, não tem essa alegria, não tem essa certeza, meu Pai, que a Tua graça possa envolvê-los de uma forma sobrenatural, e eles entendam, Pai, o Teu bom e perfeito plano, e sejam, meu Pai, convertidos ao Senhor, para que o Teu santo nome, meu Pai, venha ser glorificado, meu Deus. Nós oramos, meu Pai, na certeza de que o Senhor estará conosco, como esteve com Jacó, e que nós possamos, como ele, devolver do amor que nós temos recebido do Senhor, vivendo vidas dignas para a Tua glória e para o Teu louvor. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.